renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ouçamos o sinal de Cristo, que nos deixou para que todos nós nos conheçam que somos cristãos. Eu dou a vocês um mandamento novo: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Os maus não são bons porque os bons não são melhores. Ter tempo é questão de preferência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra com o senhor Corinto. Meu senhor, obrigado. Saudações de colores a todos. Viva a Viva a vida. vida! Então, nós estamos tendo a oportunidade de estarmos juntos falando de algo muito importante que às vezes a gente não dá a devida atenção. E quando se trata de cursilhos de 2 dias, pelo esquema, o cursilho por dentro foi deixado de lado. Então, conversando uma vez, há muito tempo atrás, cerca de uns 15 anos, com o padre Beraldo, saudoso, ele comentou, e fazendo meia-culpa, né, com relação a essa mensagem, que ela foi aglutinada numa outra, que é a graça, e se a gente for perceber, o mesmo tempo que se tinha essa mensagem, quando o cursilho de 2 dias, a graça, continua de 2 dias o mesmo tempo, 60 minutos. E é humanamente impossível falar da fé nesse tempo. Foi quando, então, juntamente com ele, começamos a estudar com profundidade e começamos a perceber que algo precisava ser feito. Quando foi numa assembleia em Aparecida, eu coloquei essa moção, foi um pouquinho tumultuada a época, mas passaram a entender, depois que eu dei a explicação, que ficaria para um estudo profundo mais adiante. Então, o que eu quero dizer para vocês, eu estou trazendo aqui essa possibilidade, porque a gente percebe assim que quando se tem aquele fio condutor que vai falando, abordando cada mensagem, e o objetivo é ela ir se costurando uma na outra. Então a gente percebe que ficou um pouquinho falho, né? E aí vem, né, aquelas 3 mensagens iniciais, depois meditações iniciais, depois da abertura feita pelo coordenador do cursilho, começa uma sequência muito interessante, que fala sobre o encontro consigo mesmo. Aí você fala sobre o Pai rico em misericórdia, que lamentavelmente foi um erro também,
quando do GEM, passou para essa mensagem um Pai Rico e Misericórdia para o sábado pela manhã. Então como você faz? Vamos jogar bola? Opa, jogar bola nós vamos outro dia, então. Você tem dia? Não. Eu mutei, tá? Aqui. Pronto, isso, mutou, ótimo. Então, vamos lá. Então, o que acontece? A gente percebe que agora os novos 2014 colocou em prática, depois foi feita uma reimpressão, erramos novamente na hora da gráfica, só que agora está completo as novas edições. Por que precisa ter uma lógica? Porque desde quando era rolho, em 1949, o filho pródigo sempre foi na noite de entrada, para que as pessoas pudessem ver, fazer uma introspecção na sua vida e descoberto aqueles momentos difíceis que se revela no filme da vida, ele precisava entender que existe um pai rico em misericórdia que acolhe. Então, nós alteramos o nome de filho pródigo para um pai rico em misericórdia, para se resgatar a dignidade que todo mundo merece. Agora, por que no sábado, ou seja, no primeiro dia, ele tem que se falar de Cristo, aqueles três ou quatro encontros, né? Foram vários encontros, mas pede para se destacar 3 encontros. Porque é o dia que vai se falar de Cristo. É o momento onde nós vamos ter a oportunidade de perceber que o Cristo pode estar presente na vida de todos que ali estão. Foi quando, então, mostramos nessa meditação na capela, porque toda meditação tem que ser feita na capela, porque é um momento místico na vida de quem está participando. É aquele momento que é uma meditação, uma introspecção, uma oração que se faz. Né? Então, quando apresentam os encontros que algumas pessoas tiveram com o Cristo e não tiveram oportunidade da sequência, é para que as pessoas entendam que naquele dia que for falado de Cristo, as pessoas entendam o quão é importante a presença de Cristo na vida das pessoas. Ok. Depois vem a graça falando da vida na vida, o porquê que aquela primeira vida está em maiúsculo e a segunda vida está em minúsculo. Significa que é a vida de Deus na vida dos homens, na vida das pessoas, né? Então, quando a gente passa a entender toda essa pedagogia, a gente vai entendendo que quem é o portador da graça? É Jesus Cristo. E vou provar para vocês que está aqui no Cursilho por Dentro. Ele é o portador da graça. Ora, se no dia que nós findamos o cursilho, recebemos um crucifixo afirmando que Cristo contava com cada um, nós tínhamos que dar a resposta, contar com a graça dele. E essa graça, se ela não entra em mim, existe uma barreira, vai existir uma barreira, porque muita gente entende que tudo é conveniência. Se aquele momento é conveniente falar, eu falo, se não é, eu me calo. Né? Então, o que acontece? A graça, ela tem que estar presente na minha vida para eu entender as outras mensagens. Aí, quando fala sobre Jesus Cristo, abre-se uma oportunidade para que as pessoas comecem a entender que não é apenas um Cristo histórico, um Jesus histórico, mas um Jesus presente, se cada um der essa abertura. Aí vem a mensagem que eu vejo super importante. A fé e sua vivência é acreditar. Como que eu posso falar de sacramentos, sinais vivos, se eu não acredito, ainda não tenho essa condição? Né? Então, a gente precisa resgatar essa mensagem
que é uma mensagem que era de 50 e continua de 50 minutos. Aí muita gente me pergunta, mas como que nós vamos colocar mais essa mensagem? É preciso fazer, então, um planejamento. Se nós temos os horários, o que nós precisamos fazer dentro do horário do sábado? O que nós podemos fazer tentando tirar alguns penduricalhos, que, desculpe por eu chamar dessa forma, que são coisas que são acidentais. O essencial é a mensagem. Sempre foi. Então, nós temos que resgatar aquilo que é essencial para a compreensão da dinâmica de conversão. Então, eu vou falar agora sobre um aspecto que toda vez, quando eu falo sobre mensagens e mensageiros, porque à época, Beraldo e eu começamos fazendo aqui no interior de São Paulo, e ele me acompanhou e nós começamos a fazer um estudo aprofundado para que mensageiros pudessem rever alguns conceitos. E eu gostaria que, quem tiver em mãos o Cursilho por Dentro, quem tiver em mãos, que eu tinha pedido, vamos conversar um pouquinho sobre o parágrafo 34, que está na página 28. Olhe bem. Sob o aspecto da caminhada ou dinâmica de conversão, podem se distinguir 3 fases que, embora revele alguma lógica ou sequência, não podem ser rigorosamente enquadradas numa ordem cronológica. Essa distinção tem efeito meramente didático, porque cada pessoa é um mistério e cada cursilho é um cursilho único. Então, ele fala daquilo que todo mundo já sabe, os 3 encontros. O encontro consigo mesmo, aquela introspecção que não somente os neocursilistas podem fazer, mas todos, inclusive os cursilistas de longa caminhada. Aí ele precisa entender que tem o encontro de Cristo, que isso é importante, está claro aqui, e o mais importante, o encontro com a comunidade, com os demais. Por quê? Eu só posso me encontrar com os outros quando eu me encontro comigo mesmo. Porque daí eu vou entender tantas outras coisas que o mundo nos faz eliminar, fazendo com que eu, me preocupando comigo mesmo, já me basta. Tá? Por isso que nessa Assembleia Nacional eu vou entrar num momento muito importante, que eu vou falar dos 4 aspectos do ser humano e que se completam e que transformam num propósito. Mas eu quero que vocês entendam que esse caminhar, que é o encontrar com a comunidade, engajamento, é o 4º dia de cada cursilista. Né? E aí que eu preciso entender que esse engajamento depende, em primeiro momento, de mim, de eu estar preparado para isso. Senão a gente acaba sendo influenciado pelas coisas do mundo. Né? E aí vem, logo em seguida, no 35, que é aquela temática, né, que nós procuramos colocar, né? Uma unidade, um fio condutor, uma ideia máter, isso faz das mensagens uma única mensagem. E todo mundo já deve ter ouvido sobre isso. Ou faz fluir de uma única mensagem todas as demais. Como se pretende deixar na cabeça e no coração dos ouvintes uma única ideia decisiva, e não apenas 18 ideias, que são 18 mensagens nos cursilhos de 3 dias. E essas 18 mensagens deveriam fazer parte nos cursilhos de 2 dias também.
né? Então, aí o que acontece? Propõe-se que todas as mensagens sejam conduzidas por uma ideia força, que as costure. A ideia do reino de Deus experimentado e vivido pela graça, proclamado e vivido por Jesus Cristo de Nazaré, que concretiza o plano salvífico do Pai em relação à humanidade. Essa preocupação com a unidade da mensagem será lembrada nas informações que precedem o esquema de cada mensagem. E, às vezes, a gente percebe, é normal, é humano, que todo mundo se preocupa com a mensagem que ele irá proclamar. Perfeito. Mas ele tem uma condição dentro aqui deste cursilho por dentro, que ele tem que seguir algumas regras. Se ele adiantar, ele está penalizando o outro mensageiro. Se ele não se ater como uma sequência das mensagens anteriores, ele também está pecando. Então tem que existir uma lógica e ficar ciente que a vez dele não é uma mensagem somente dele. É uma mensagem que foi estudada lá no começo, em 1949, que não foi feito por homens apenas, foi por inspiração do Espírito Santo. E aí, as pessoas precisam entender, voltar a entender. E muita gente fala, mas se eu não der a mensagem, não vamos conseguir. Vai conseguir, porque o Espírito Santo age. O que precisa cada um tirar essa vaidade, trocando essa vaidade com humildade, para entender a lógica, a dinâmica de conversão, que depende de todos que estão ali. Até mesmo com aqueles que não vão proclamar a mensagem. É aquele pessoal da cozinha que está se sacrificando por todos. É aquele que vai na reunião de grupo e ele vai ajudar ali porque naquele momento é importante a presença dele. São os responsáveis. Então, o que a gente precisa entender é que existe um papel para tudo isso. E nós devemos estar amplamente convictos que Cristo conta comigo nessa missão. Isso é importante. Agora, para a gente prosseguir, eu gostaria que vocês abrissem, voltassem um pouquinho no parágrafo 32. Olha como é interessante no parágrafo 32. Vamos lá? Assim como demais aspectos do cursilho, a dinâmica, o clima, a liturgia, também tudo o que diz respeito à mensagem deve se desenvolver conforme as orientações aqui explicitadas. Eventuais alterações que se justifiquem em virtude de circunstâncias especiais não devem ser introduzidas nem pelo coordenador e nem pelo diretor espiritual, mas pelo GED. Este o fará a partir das necessárias reflexões amadurecidas na escola vivencial, a qual, como instância indispensável da formação e zelo pela autenticidade do movimento, deverá respeitar sempre as decisões e acordos das assembleias nacionais e das orientações emanadas do GEM, grupo encarregado de executar as decisões das assembleias nacionais. Então, o que a gente quer dizer diante de tudo isso? Né? A minha preocupação foi apresentar uma necessidade que Padre Beraldo, Padre Chico, Barciela, que me acompanharam
nesse período de estudo aprofundado, percebeu-se que nós precisávamos retomar essa mensagem, porque não estava dando a devida atenção. E aí foi quando eu preparei, só que eu não fui a fundo. E eu pretendo, nesta assembleia, lá em Belém, levar a cabo essa preocupação. Então, mais um detalhe que eu gostaria de conversar com vocês. Na página 31, parágrafo 42, diz algo importante para o mensageiro, que é a articulação da mensagem. Antes de debruçar-se sobre o esquema de cada uma das mensagens no cursilho, deve o responsável ter delas uma visão global, abrangente. Dessa forma, perceberá com maior clareza sua unidade, seu eixo, e como as diversas mensagens, partes de uma única mensagem, vão se articulando e se completando, cada uma com seu conteúdo e com o mesmo pano de fundo: o anúncio do reino de Deus, a descoberta e o acolhimento do seu plano, e o seguimento incondicional de Jesus de Nazaré, que continua enviando aos seus escolhidos e discípulos o Espírito da verdade. E aí vem todas as outras mensagens que nós vamos fazer um breve relato hoje. Só que eu gostaria de voltar um pouquinho num outro aspecto que não está no cursilho por dentro, mas está no Ideias Fundamentais. O zelo que tem que se ter para a mensagem. Vocês sabem, eu, como tantos outros, a Ermelinda também vai se lembrar, era chamada de rolho. E vocês vão encontrar nesse livro rolho. Por que rolho? E não mudaram para a mensagem? Porque esse livro não é só para o Brasil, é para o mundo todo. E Portugal continua, que tem o mesmo livro que nosso, em português, lá se chama rolho. Tá? Então, substitua essa palavra rolho por mensagem. E olha só o que diz aqui na página 219. É uma expressão coloquial usada para designar as diversas comunicações em que se expõe a mensagem do cursilho. São exposições querigmáticas, testemunhais, com base doutrinal sólida e concatenada, logicamente, com outras delas, né? De modo que, por meio delas, se realize a proclamação no cursilho. Então, mensagem, ele tem um valor. Agora, eu preciso conhecer qual é o valor do cursilho. E está muito claro aqui, não é? Quando você pega Ideias Fundamentais, no parágrafo 198, página 127, deixa claro que o cursilho é o segundo tempo, o tempo central do método, a parte mais estruturada e definida, que constitui um momento determinante para a finalidade do movimento. E depois, no 199, ele diz: o cursilho é um maravilhoso instrumento de renovação cristã, no nível humano e cristão, que pode marcar toda a vida da pessoa. É, portanto, um elemento essencial no método do movimento de cursilhos. E uma coisa que eu quero destacar é o parágrafo 200 do Ideias Fundamentais. E aqui ele diz: precisamente por sua possível influência na vida das pessoas e pelo seu papel no método, é preciso manter um profundo respeito pelo cursilho, refletindo constantemente sobre o que, o porquê
e como as coisas devem ser ditas e feitas, a fim de que nele possam ser alcançados os melhores frutos. Então, significa que o cursilho, eu não posso me portar como eu me porto na convivência, na escola vivencial, numa outreia. Não. Lá no cursilho tem que ter um respeito muito grande pelas pessoas, né? E não é porque nós temos uma caminhada maior do que aquele que está começando agora, né, se propondo a começar, que eu devo impor alguma coisa. Jamais eu tenho que propor algo que eu vivo e que está intrínseca na minha mensagem. Por isso que a gente antigamente, Ermelinda, acho que vai se lembrar, se falava assim, meu rolho, minha vida. Hoje seria, minha mensagem é a vida que eu vivo. Por isso que ele tem que ser testemunhal. As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Essa é uma velha máxima do cursilho. Então, eu tenho ali que colocar o meu carisma como pessoa humana. E aquela mensagem tem que significar muito para mim, para eu estar falando em nome de alguém, em nome de um Cristo que me é a fonte da minha caminhada. É isso que precisa deixar claro. E ali vão estar as 3 mensagens que chamamos de única. É o plano de Deus que faz parte de todo mundo e Deus tem um plano para cada um de nós. Né? E é possível viver o reino de Deus hoje, mesmo diante de uma sociedade perversa, de uma sociedade totalmente desconectada com a fé. E, para isso, eu preciso ter ciência, seguir o legado que Cristo deixou. Pronto. Tendo na minha mente esses 3 aspectos, eu tenho condições de ser um mensageiro de Cristo. Tá? Então, quando isso acontece, me remete a algo um pouquinho maior. E eu quero que vocês acompanhem na página, quem tem o Ideias Fundamentais, página 134. A proclamação. Na 215 diz, é um dos elementos essenciais do cursilho. Disse que um cursilho é principalmente a proclamação de uma doutrina. É o caminho para a consecução justa, consciente e entusiasmada do essencial, a vivência do mensageiro. É aquilo que ele vive no 4º dia, para dar resposta lá nos ambientes em que cada um está, sem forçar a barra, sem impor nada. Isso fez uma diferença na minha vida desde 2018, quando caiu a ficha, como Paulo, lá em Damasco, né? Ele teve aquela luz que cegou ele, e depois Ananias foi trabalhando, e entendi o propósito. E passo a utilizar a metodologia toda do movimento lá no meu campo de trabalho. Sem falar, ninguém sabe que eu sou cursilista, nem sabe que sou católico. Ninguém sabe. Por quê? Isso não precisa, não vem ao caso. Porque no relacionamento humano, e deve ser um relacionamento sempre interpessoal, a gente tem que dar aquilo que o Cristo pediu, ser instrumento dele naquele local. É essa missão que nos foi dada no 4º dia. Sermos instrumentos, ou seja, sinal de Cristo naquele lugar. Não falando, fazendo. Então, aqui no 216, ele vem mostrar que a proclamação no cursilho é querigmática, jubilosa, testemunhal, feita com convicção e esperança. É uma verdade operante, dinâmica que se vive ou se procura viver com ânimo. Não é feita por profissionais. Olha só.
mas por aqueles que sentiram a chamada do Senhor Jesus e querem segui-lo. E, lamentavelmente, existem profissionais de mensagem que todo mundo entende que, mas sem ele, o cursilho não vai dar certo. Então, a gente precisa desmistificar isso. Isso é um problema que, se um dia ele vier a faltar, ninguém trabalhou o sucessor dele. E precisa aproveitar ele enquanto vivo para ele orientar, porque ninguém é eterno. E aí vem o 217. Deve estar centrada no fundamental, humano e cristão. Não se trata de apresentar toda a doutrina cristã. Não tem tempo para isso. Mas de expor o essencial para provocar o encontro pessoal com Cristo para conseguir a vivência do fundamental cristão. E o fundamental cristão significa vivência, significa partilha, onde todo mundo se motiva, enriquece a vivência, a convivência. É isso que se pretende no cursilho. E no pós-cursilho também. Vamos em frente. Aí, para completar, ele diz, é o último agora, a proclamação se faz por meio dos rolhos, ou seja, mensagens, nos quais, de forma conjunta, expõe-se toda a mensagem do cursilho. Todos estão conectados, logicamente, como peças necessárias da engrenagem do cursilho. Tem caráter interpelativo, pretendem conseguir uma resposta, são um apelo de conversão. Devem ser inteligíveis, apresentados em linguagem compreensível pelas pessoas concretas de cada tempo e lugar. E aqui eu quero chamar a atenção. Como são mensagens querigmáticas, não pode envolver a catequese. A catequese é algo que pode ser feito na escola vivencial. Tem todo o dever. Mas aqui é numa linguagem simples, onde as pessoas entendem. É a linguagem do coração. Se o mensageiro vive aquilo, ele vai conseguir expor, proclamar a mensagem com êxito. E aqui, pelo final, serão sempre vivenciais, testemunhais, a partir da própria experiência pessoal e comunitária, relativos às realidades normais e cotidianas, aos ambientes próprios de cada dia. Muito bem. E quando se fala nesse aspecto, a gente precisa retomar. Quando a gente fala do cursilho para 3 dias, se vocês abrirem aí o cursilho por dentro, na página 51, fica claro cada momento, o momento do ver, do julgar e do agir. E ali estão as mensagens que fazem parte de cada tempo, cada momento da metodologia. Agora, se você perceber que quando você vai para o cursilho de 2 dias, como fazer que todas essas mensagens estejam presentes? E aí vem a grande dificuldade que eu falei lá no começo. A mensagem, a graça, ela vai ter o mesmo tempo de 3 dias de cursilho. Então, eu gostaria que vocês abrissem o cursilho por dentro na página 186, 186. Então, vocês estão vendo aí a nota explicativa, que não vou falar nada. Aí ele vem a mensagem de abertura, um olhar sobre si mesmo, um pai rico, com todos os tempos de cada mensagem. Aí ele fala a graça, a vida na vida, 60 minutos. O mesmo tempo que se tem para a mensagem de graça nos cursilhos de 3 dias. Para comprovar isso, voltem lá na página
96, e vocês vão dizer lá, ó, a graça, né? A proclamação, tal, testemunho, coerência, pertinência, a graça é 60 minutos. Então, eu preciso entender que é humanamente impossível. Se pede para que o padre fale, né? O clérigo. Né? Em alguns lugares, por falta de clérigos, o próprio leigo expõe essa mensagem, proclama essa mensagem. E aí precisa ter um cuidado muito grande, porque é uma mensagem que vai tratar de algo que ele precisa viver, a graça. Né? Então, o que acontece? Por mais que o sacerdote, o diácono, que é um clérigo também, o diácono permanente, o transitório também, mas seria bom um sacerdote no lugar do diácono transitório, que ele pudesse falar da graça como algo que é preciso resgatar no ser humano. A vivência da graça, ela pode ser vivida por cada um que se diz cristão. Mas, para eu entender que a graça ela pode ser santificante, quando eu passo a colocar essa graça no meu dia a dia, fazendo as orações iniciais, que eu amei o Alexandre falando de alguns pontos do Guia do Peregrino, porque lá tem o fundamento diário para que a gente reveja a nossa caminhada. Tem a oração da manhã, né? A oração que é importante, aquela oração que eu amo, né? De Carlos de Foucault. O abandono é quando você se abandona para que Deus, se abandona a humanidade para Deus abrir para a graça. E está lá no Guia do Peregrino, fantástico. Né? Mas quando chega a noite, eu tenho que repensar. O exame de consciência, como eu, cursilista, onde eu atuo no meu quarto dia e eu tenho que cumprir o meu papel. E ali diz, Senhor, se o mundo não está melhor, o mundo de hoje não está melhor, é porque eu não me esforcei o suficiente para melhorá-lo. A minha ânsia, né? a minha vaidade culpou tudo aquilo que acontece no dia a dia, as estruturas injustas, as pessoas com as quais eu convivi e até mesmo probleminhas que ocorrem no dia a dia. E aquelas perguntas que vêm depois, ela faz você se situar. E eu faço isso todos os dias para eu perceber quem fui eu hoje. Eu cumpri tudo o que precisava cumprir com as pessoas com as quais eu convivi, né? Como eu fui como marido, como esposo, como pai, agora neto, 6 netos que a graça de Deus me concedeu, esses 3 filhos maravilhosos, significa que eu preciso estar atento. E lá no meu trabalho, como eu estou desenvolvendo o meu trabalho? Eu estou sendo humano para outros seres que também precisam ser humanos? E lá faz tudo isso, faz a diferença. Esses questionamentos para fazer com que eu mude a minha forma de estar e de ser naqueles lugares. E para que a gente possa entender, antes de entrar na mensagem, eu queria expor algo fantástico que está aqui. Abram na página 41. Eu gosto de voltar para que todo mundo entenda o porquê de cada coisa. Lá no parágrafo, página 41, parágrafo 72. Vamos lá? Vamos falar exatamente da sequência das mensagens. Então, vamos lá.
Como já foi dito anteriormente, eu falei, até mostrei o parágrafo que fala de todas as mensagens, desdobramentos da única mensagem, da primeira à última, são proclamações proféticas e querigmáticas que buscam a conversão integral, a metanoia de todos os participantes. Então, quando se fala em metanoia, essa palavra grega, eu preciso entender o que significa isso. Simples, mudança de atitude, mudança de mentalidade. Se eu continuar tendo aquela mentalidade tacanha, lá do passado, que eu procurava entender de qualquer jeito o significado de cursilho, essa experiência, essa retirada de pessoas do mundo e são colocadas ali dentro para algo maior. É um momento de retiro onde tem a oportunidade de viver o maior testemunho de todos, o testemunho comunitário. Desde a pessoa mais simples até a mais letrada, mas tudo dentro de uma mentalidade simples, onde todos vão aprender e todos vão poder ensinar. Essa metanoia é fazer com que, a partir de hoje, eu passe a entender melhor o significado de ser mensageiro. E quando eu falo dessa mensagem, que agora nós vamos entrar, como foi falado, antes de debruçar, eu preciso entender. Então vamos ver lá a mensagem, a fé e sua vivência, que ela está exatamente na página, está aqui, ó. Pronto. A fé e sua vivência, página 116. Agora nós vamos começar um estudo mais aprofundado para entender o significado, o porquê dessa mensagem nos cursilhos de 2 dias. Então lembre-se que eu tive a grande oportunidade de ter um sacerdote ao meu lado, que nós trabalhamos